Amém. Vamos lá, se abre sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, a partir do verso 22. Isaías, capítulo 40, a partir do 22. Vai dizer assim: Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles, e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, obrigado pela manifestação do seu poder já nessa noite que operou sobre nós, e nós clamamos agora, Deus, que a verdade da palavra venha nos nossos corações, venha falar conosco, que o Senhor e o seu Espírito, Deus, toquem os nossos corações, e aquilo que Deus, o Senhor, deseja ministrar hoje, que o Senhor faça, que o Senhor encontre corações arrependidos e preparados, Senhor Jesus, como uma boa terra para receber a semente da sua palavra e frutificar. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o livro do profeta Isaías, ele tem 66 capítulos, é uma mini bíblia, o livro do profeta. E o interessante é que os 39 primeiros capítulos falam a respeito e trazem uma mensagem de juízo sobre o povo de Deus. Isaías fala, por exemplo, nesses 39 capítulos iniciais, sobre as invasões babilônicas que iriam acontecer e que iriam levar o povo para exílio. Mas a partir do capítulo 40, que nós lemos aqui uma porção dele, é como se virasse uma chave, e Isaías agora começa a proclamar a esperança de Deus para aquele povo. E a esperança estava em um rei que havia de vir, em um Messias que havia de vir e havia de redimir, um rei que iria se assentar sobre o trono de Israel e governar ali. E essa porção aqui que nós lemos, se a gente passar em versículo por versículo, no 22, o profeta está falando a respeito do fato de Deus estar assentado muito acima da terra, no seu trono está muito acima da terra, de modo que os habitantes são como se não fossem nada, como pequenos gafanhotos diante dele. Nos versos 23 e 24, o profeta coloca agora a superioridade, a supremacia de Deus diante dos juízes e dos poderes humanos. E aqui ele vai dizer no 24 que basta que o Senhor sopre, o seu sopro faz com que os juízes, os reis, os poderes da terra sejam aniquilados, sejam destruídos. E aí nós nos surpreendemos com uma pergunta no verso 25, que é uma pergunta feita pelo próprio Deus, óbvio, através ali da vida do profeta que está escrevendo isso, da vida de quem está escrevendo isso, mas é uma pergunta feita pelo próprio Senhor. Ele vai dizer: com quem vocês vão me comparar? Faz duas perguntas. Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ou seja, ele está olhando para aquele povo dizendo: vocês vão tomar o que por base para comparar e dizer que isso é tão grande quanto eu? Ou a segunda pergunta: quem é semelhante a mim? No verso 26 tem outra pergunta que ele faz. Ele vai dizer: ergam os olhos e olhem para as alturas. E aqui ele está dizendo para olhar para o que é criado e que está no céu, para os astros, para as estrelas, para aquilo que está no céu. E aí ele vai perguntar no verso 26, quem criou tudo isso?
Quem vocês acham que criou tudo isso, todas essas coisas? E aí, o texto fala que o Senhor não só põe em marcha cada uma das estrelas, mas Ele chama cada uma delas pelo nome. E isso fala a respeito do poder e da imensa força que o Senhor tem. O que acontece é que, muitas vezes, nas nossas canções e em algumas das nossas declarações, nós falamos a respeito da grandeza de Deus, do quanto Ele é grande e poderoso. E poucas vezes, talvez, nós paramos para pensar a respeito dessa grandeza e do quanto, de fato, Deus é muito grande. E não só nesse texto de Isaías, mas em outros textos, nós temos os escritores, nós temos a palavra usando o universo, usando os astros, a lua, o sol, as estrelas, usando o que é possível enxergar no céu, não como algo para comparar com Deus, não para dizer assim, está vendo? O universo é tão grande quanto Deus é. Não, Deus é incomparável. Mas usando a grandeza do universo e o quão extraordinário é a beleza das coisas que se veem no céu, para dizer que aquilo é um testemunho a respeito de Deus. E o próprio Deus aqui em Isaías está dizendo, com o que vocês vão me comparar? Quem é tão grande como eu? Olhem para cima. Quem vocês acham que criou todas essas coisas que vocês estão vendo? Amém? Outros textos que trazem essa mesma noção, se você for, é um texto bem famoso, Salmo, capítulo 19, a partir do verso 1, o salmista escreve, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso e nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento, e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus, e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa do seu calor. Então, aqui o salmista começa usando os elementos, os astros, usando o sol aqui principalmente, para falar a respeito da grandeza de Deus. Então, um exemplo de texto, mais um exemplo, onde o universo ou os astros são usados para tratar disso. No livro de Jó, no capítulo 9, a partir do verso 7, Jó 9, 7. Aqui nesse capítulo nós temos Jó declarando a grandeza de Deus. Jó está falando a respeito da grandeza de Deus. E aí, ele vai dizer, verso 7, fala com o sol, e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. No verso 9, ele vai dizer, ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Esses nomes que Jó usa aqui são nomes de constelações. Ursa é o nome de uma constelação. Órion é uma constelação, inclusive, que nós conseguimos ver. É aquela famosa Três Marias. Aquela é a constelação do Órion. Então, ele está falando de coisas que é possível observar no céu. E ele usa esses elementos para dizer, tu és o Criador dessas coisas tão belas e tão grandes. No mesmo livro de Jó, capítulo 38 agora. Agora, nesse capítulo, nós temos o próprio Deus falando. Agora são palavras do Senhor. Ele vai dizer, você pode amarrar as lindas Pleiades. Pleiades são aglomerados de estrelas. Depois, você pode afrouxar as cordas do Órion. Pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a Ursa com os seus filhotes. Você conhece as leis dos céus. Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra. Então o próprio Deus está dizendo, você consegue determinar as leis do céu? Não, você só consegue observar e ver que diante desse céu você é muito pequeno. Era esse o contexto do que Deus estava dizendo. E o mais interessante é que todos esses textos aqui, eles estão usando como referência apenas, talvez, aquilo que é possível se ver a olho nu, olhando para o céu. Mas a nossa concepção de universo, ela sofreu uma grande mudança a partir do início do século XX. Até o início do século XX, o universo, quando se perguntava para alguém a respeito do universo,
a pessoa diria que o universo era tudo aquilo que estava dentro da nossa galáxia. Já tinha essa concepção de galáxia, e que o universo, então, é a nossa galáxia. Mas, a partir do início do século XX, das observações de um astrônomo chamado Edwin Hubble, nome famoso desse cara, a partir das observações dele, se constatou que, na verdade, a nossa galáxia é só uma, dentre milhares e milhares de galáxias. Então, para que você entenda a nossa importância, preste atenção na nossa importância. Nós moramos num planetinha que gira ao redor de uma das menores estrelas da galáxia. Algumas estrelas que nós vemos a olho nu, elas são de 500 até 1000 vezes maior que o Sol. Então, o nosso Sol é uma pequena estrela. E ao redor dele tem vários planetinhas, e nós moramos em um. Isso é o sistema solar. O nosso Sol é uma estrelinha de milhares e milhares de estrelas que compõem a nossa galáxia. E a nossa galáxia é uma de milhares e milhares e milhares de galáxias que existem no universo. Isso é o universo. E aí, para que a gente amplie essa noção, em 1990 foi lançado o telescópio Hubble, em homenagem a esse astrônomo. Em 95, o Hubble tirou uma foto de uma parte do céu que era escura. Ou seja, o que se imaginava que tinha naquela parte escura? Nada. Os astrônomos olharam e diziam, aquela parte escura ali do céu não tem nada ali. Bom, ali o Hubble tirou uma foto, que eu queria que o pessoal colocasse essa foto. E para ficar mais bonito, desliga aqui esses refletores, por favor. Está aí a foto 1, essa. Essa é uma foto do telescópio Hubble de 1995. Nessa foto, cada ponto de luz que você vê é uma galáxia. Cada um. São 10.000 nessa foto. E aí, para repetir, cada galáxia, você tem milhares e milhares e milhares de estrelas. Ao redor de cada estrela, você pode ter planetas ao redor. Essa foto tem só 10.000. Estima-se hoje, que existam mais de 1 trilhão de galáxias no universo observável. Ainda tem essa, no universo que nós conseguimos observar, nós temos um limite de observação. Para ampliar esse conceito, e aí, no final da década de 70, foram lançadas sondas espaciais para investigar o espaço, para tirar fotos do espaço. E aí, em 1990, nós recebemos uma imagem de uma sonda, que é a próxima imagem. A sonda se chama Voyager 1. Ela estava, essa é a imagem. Olha para você ver, é uma imagem maravilhosa. Ela estava a 6 bilhões de quilômetros da Terra, a sonda. Essa viagem da sonda durou mais ou menos aí uns 10 anos, para mais um pouco de 10 anos. Ela foi lançada ali em 77, se eu não estou enganado. E aí ela tirou uma foto, essa foto. E você está vendo esse pontinho aqui? Somos nós. Aquilo é a Terra. A 6 bilhões de quilômetros. Esse pontinhozinho ali, ó. Somos nós. E aí, o nome da foto é interessante porque é o pálido ponto azul. É isso que nós somos. Um pálido ponto azul. Em uma imensidão. Que não dá para medir. Que não dá para mensurar. E aí, Deus está se posicionando, está dizendo para nós: quem vocês acham que criou todas essas coisas? Ele está dizendo, eu sou maior do que todas essas coisas. É isso que Isaías colocou no texto inicial. Ele está dizendo, no início nós lemos, ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos os habitantes são como os gafanhotos. Ele estende os céus como um forro. Ele faz dos céus uma tenda para a sua morada. Entende que o universo é menor do que ele. É como se ele estivesse de fora, olhando e contemplando todo o universo. O nosso Deus é muito superior a tudo o que nós conseguimos enxergar e mensurar. E nós estamos aquele ponto em toda essa imensidão. É como se você fosse numa praia e tivesse toda aquela areia na praia e você de lá tirasse um grão. Isso é nós, somos nós. Um grãozinho, não é nem um balde de areia, é um grão de areia. Em toda aquela imensidão. Consegue entender a grandeza de Deus? Consegue entender o quanto que isso é profundo quando ele olha e fala, olhem para cima. Quem vocês acham que fez tudo isso? Eu fiz.
Eu sou maior que todas essas coisas. Amém? E aí, em primeiro lugar, para a gente, com essa noção, com esse pano de fundo, em primeiro lugar, a primeira reflexão que a gente tem diante da grandeza de Deus é uma pergunta: por que que Deus se importa conosco? Por que que esse Deus desse tamanho se importa comigo e contigo? Se importa com aquele pontinho azul que parece que está no meio do nada? Por que que Deus se importa com a gente? Essa, inclusive, é a pergunta que norteia o Salmo 8. Se você for lá no Salmo 8 comigo, a partir do verso 1, essa é a pergunta que o salmista faz no Salmo 8. Salmo 8, verso 1. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Verso 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que se importe, para que com ele se importe, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Olha o que o salmista está dizendo: quando eu olho para a lua, quando eu olho para as estrelas, quando eu olho para os céus, obra dos teus dedos, coisas que o Senhor criou, ele já tinha uma noção, não como a nossa hoje, mas ele já tinha uma noção da pequenez humana, e ele vai dizer: o que é o homem para que o Senhor se preocupe tanto com ele assim? E a resposta para essa pergunta, ela é uma resposta extremamente simples. Por que que Deus se importa com o homem? É uma resposta extremamente simples, mas extremamente profunda. E a resposta é uma palavra só: amor. É por isso que ele se importa. Porque ele nos amou. Porque, irmão, você tem noção de que lá no Éden, quando Adão e Eva cometem o pecado original, podia existir um botãozinho do reset, que Deus vai olhar e falar: vixe, deu ruim. Pá, reseta, vamos fazer de novo. Concorda? Que ele tem poder para fazer isso, mas ele não desistiu. Pelo contrário, ele não passou a eternidade, ou ele não passou ali todo o Velho Testamento tentando, ou pensando no que ia fazer para salvar o homem. Por amor, em Gênesis, logo depois do pecado, nós já vemos que Deus já tinha um plano. Porque quando Adão aparece com aquela tanguinha lá de planta para Deus, o Senhor vai dizer, o Senhor vai entregar para o homem uma roupa feita com pele de animal. Lembra dessa parte do texto de Gênesis? Bom, se o Senhor entregou uma roupa com pele de animal para o homem, um animal teve que morrer, para que a vergonha do homem fosse tampada, para que o homem pudesse se apresentar diante de Deus. Deus já está mostrando o plano eterno dele: eu vou enviar o meu filho, ele é o Cordeiro de Deus, e ele vai morrer no lugar de vocês, para que a vergonha de vocês seja tampada, para que vocês possam se apresentar diante de mim. Ele já mostrou ali o profundo amor que ele tinha pelo homem. A resposta é simplesmente amor. Essa palavra é o que está no centro do verso mais famoso da Bíblia, de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo de uma forma profunda. Na NVI vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo, que ele entregou o seu filho para morrer. Amém? Amor. E isso é o que vai nos cobrir por toda a eternidade. Se você for no livro de Efésios, no capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo escrevendo ali vai dizer: ora, para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O apóstolo está escrevendo e tem muita coisa interessante aqui sobre o amor de Deus. Primeiro, ele fala da largura desse amor. E isso é como se esse amor fosse tão largo e tão largo, que ele consegue atingir todo tipo de gente. Então não há
Deus não exclui ninguém, o amor está disponível para todos nós. Ele cobre todos nós, todo povo, língua, nação, toda raça. Amém? Depois ele fala do comprimento desse amor. Esse amor, ele cobre a eternidade. Pela eternidade nós vamos viver desfrutando desse amor. Você vai lembrar do mesmo apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos de Corinto. Ele vai dizer, olha, 3 coisas permanecem: fé, esperança e amor. Porém a maior delas é o amor. Porque é o amor que vai durar por toda a eternidade. É um amor que na Escritura coloca, Deus é o quê? Deus é amor. Então é isso que vai durar por toda a eternidade. Ele coloca fé, esperança e amor. A fé a fé é a certeza do que nós não vemos. Mas um dia nós veremos o Senhor. Não vamos precisar mais de fé. Esperança é aquilo que alimenta o nosso coração enquanto caminhamos nessa terra, até que o Senhor venha. Um dia a nossa esperança vai ser alimentada, mas nós passaremos a eternidade diante do Deus que é profundamente amor. Consegue entender? Então, por isso que o Senhor nos ama. Paulo ainda fala da altura do amor, ou seja, esse amor toca até os céus, mas ele também fala da profundidade do amor. Não interessa o poço e o lamaçal de pecado que você está, o amor de Deus vai lá e te alcança naquele lugar. E tem condição de mudar a sua existência. E aí Paulo termina no verso 19 dizendo, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E se você perguntar por que Deus se importa conosco, a resposta é porque Ele é amor. Ele simplesmente nos ama. Aí se você perguntar, mas por que Deus nos ama? Não sei. Paulo está colocando para conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento. O que é que nós temos para oferecer para o Criador do universo? Nada. Nada que Ele já não tenha. Mas esse Deus poderoso espera de nós louvor, honra e glória. Não porque Ele precisa, mas porque nós podemos ser imagem dEle. Para colocar em seres tão pequenos como nós, porções da sua graça, porções do seu poder, porções da sua glória. Amém? Então, em primeiro lugar, por que Deus nos ama? Em segundo lugar, essa grandeza que nós vimos ali, ela não significa distância ou solidão. Muitas vezes na nossa jornada, você provavelmente já orou, pensando que a sua oração não está saindo do quarto, do lugar onde você está. Parece que Deus não está ouvindo, parece que você está ali, literalmente, falando sozinho. Mas, diante de Deus, toda a grandeza dEle não pode colocar diante de nós essa noção de que Ele é muito longe, como Ele é muito grande, como Ele é extremamente maior do que o universo. E como nós, na nossa limitação humana, nunca vamos tocar o universo de forma completa, nem enxergá-lo de forma completa. É como se Deus estivesse muito longe, muito difícil de acessá-lo. E aí isso pode trazer um sentimento de solidão ou de pequenez. Tem uma corrente filosófica chamada deísta. Essa corrente, inclusive, acredita nisso, que Deus fez o universo, que Ele colocou as leis para o universo funcionar e se afastou. E deixa lá o negócio funcionando. Está tudo certinho, eu fiz tudo certo. As leis que governam o universo, está tudo certinho. Deixa agora o trem funcionar aí, uma hora eu resolvo isso. É como se Ele estivesse muito longe. Mas, na verdade, se nós formos na Escritura, se o amor de Deus excede o nosso entendimento, se nós formos para a Escritura, a resposta para esse questionamento da solidão ou da distância de Deus também excede todo entendimento. João 14, 23. Olha o que Jesus vai dizer nesse verso bem famoso. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Isso é mais magnífico. Ele não só nos ama, Ele mora em nós. O Deus do universo, maior que o universo, habita em nós. Hebreus capítulo 3, verso 4. Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo.
Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. É interessante que o escritor aos Hebreus fala, Moisés foi fiel. Moisés já havia morrido, certo? Era um homem, morreu. Mas quando ele vai falar de Cristo, ele diz, Cristo foi fiel. Cristo é fiel. Porque Cristo está vivo. Amém? Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E que casa é a casa de Deus? Nós. Mas tem um detalhe. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Se você volta no texto de João, capítulo 23, ele faz morada. O meu pai e eu faremos nele morada. Mas tem um se ali também. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Qualquer indivíduo que confessar o Senhor Jesus, que crê no Senhor Jesus no seu coração e confessa Jesus com a sua boca, que fala, eu acredito, Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o Messias. Nesse indivíduo, se ele ama ao Senhor, confessa com a sua boca e obedece à palavra do Senhor, e a obediência é a demonstração de amor ao Senhor, esse indivíduo é casa de Deus, morada do Altíssimo, morada do Eterno. E sabe o que é complicado, irmãos? Porque talvez assim como você, eu luto com algumas coisas. E às vezes tem dias onde eu estou muito entristecido, muito preocupado, muito ansioso. E essas verdades é como se elas fossem embora de nós. E a gente se culpa muitas vezes. Mas se nós dobrarmos o nosso joelho, esse Deus vai falar conosco. E toda ansiedade, todo medo, toda angústia vai embora. Porque esse Deus é maior do que todas essas coisas. E Ele preenche tudo em todos. Amém? Então, em segundo lugar, nós não podemos ter no nosso coração essa sensação de distância de Deus. Em terceiro lugar, outra coisa que nós precisamos entender é que Deus jamais vai perder o controle sobre alguma coisa. Se você voltar em Jó 38, no 33, Jó 38, 33, quando Deus está falando com Jó, o início do verso 33 é uma pergunta. Deus fala assim para Jó, você conhece as leis do céu? E de que leis que Deus está falando? Não eram aqui as leis, nem aqui no contexto de Jó, nem tinham as leis de Moisés. Não eram dessas leis que o Senhor estava falando. A lei dos céus que o Senhor está falando aí, são as leis da natureza, as leis físicas, químicas, matemáticas, que Ele estabeleceu sobre o universo. Ele está olhando para Jó e está dizendo assim, você conhece essas leis? E era óbvio que não, que Jó não tinha noção dessas leis. E é como se eu estivesse dizendo, eu conheço, eu fiz. Eu não vou perder o controle. É impossível que eu perca o controle. Eu criei, eu fiz o universo. Agora, a nossa crise, ela é gerada. A nossa crise de pensar que Deus não está fazendo nada ou perdeu o controle de alguma coisa. A nossa crise é gerada diante da nossa incapacidade de agir. Nós precisamos entender, nós perdemos o controle, Deus não. Deus nunca perde o controle. Porém, a nossa crise, ela é gerada diante da nossa incapacidade de agir para impedir alguma situação. E todas as vezes que nós não conseguimos agir para impedir uma situação, provavelmente nós vamos agir em medo. Nós vamos sentir medo. E o medo é fruto da incredulidade. Essa foi, por exemplo, a crise daqueles discípulos naquele barco, quando começou a tempestade. Muitos daqueles homens eram homens do mar. E quando que começa a crise deles? Quando o vento e as ondas atingem tamanho patamar que eles já não conseguem mais controlar. Eles já não têm mais controle. Então a crise, ela vem na perca do controle. Então quando eu perco o controle, eu dou lugar ao medo. Quando eu dou lugar ao medo, eu dei lugar à incredulidade. E aí eles, desesperados, vão acordar o Senhor, que estava dormindo no barco, e dizer, não te importa que pereçamos? Então,
A nossa crise ela é gerada diante da nossa incapacidade. Mas existem muitas coisas para as quais nós não vamos conseguir resolver. Nós só precisamos confiar e a nossa fé precisa entrar em ação. Eu não tenho como ter o controle. Eu não consigo agir, mas Deus jamais perde o controle. Ele jamais perde o controle da tua vida, a respeito da tua casa, a respeito dessa igreja. Amém? A respeito dessa nação. A respeito do plano eterno dele para o mundo, ele não perde o controle. Na verdade, tem um outro texto interessante em Isaías, onde ele fala, Isaías 40, 13, mesmo capítulo onde nós lemos, um pouco antes, está escrito: quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? Quem? E muitas vezes nós temos essa petulância, de nos colocarmos diante do Senhor e dizer para Ele o que Ele tem que fazer, como Ele tem que fazer, quando Ele tem que fazer. Porque nós temos uma demanda. Mas você lembra o que nós somos? O que nós somos? Um grão de areia, um pálido ponto azul. Nós não podemos nos colocar diante do Criador e dizer para Ele o que Ele tem que fazer, quando Ele tem que fazer, como Ele tem que fazer. A nossa crise não pode chegar a esse ponto. Porque essa pergunta tem que vir, é como se ele estivesse olhando para nós dizendo: então tá bom, você está me dando conselho agora. Para mim, o Criador do negócio todo, que já sei como tua vida vai terminar, que já sei e conheço a palavra antes que ela chegue à sua boca. Para mim, é para mim que você está dizendo o que fazer, como fazer e quanto fazer. Irmão, nós precisamos nos render à nossa pequenez diante do Criador. Entender que quando nós não conseguimos ter respostas, nós precisamos confiar que Ele não perde o controle de nada. Amém? E é o próximo ponto, essa grandeza de Deus, ela precisa fortalecer a nossa fé. Ela precisa deixar a nossa fé maior e mais robusta. Nós precisamos olhar para essas coisas e crer nesse Deus. Ele não só perde o controle, como cumpre as suas palavras. Todas as suas palavras ao nosso respeito, ao respeito da nação, ao respeito de todo o planeta, o Senhor cumpre as suas palavras. E se tiver uma palavra que nós podemos dizer, o que o Senhor ainda não cumpriu e Ele vai cumprir? Se tiver uma coisa que nós temos que depositar o nosso coração e ter total esperança nisso, colocar a nossa esperança nisso, é o que está em Apocalipse 22, 12. Quando o Senhor está dizendo: eis que eu venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Senhor está olhando para nós e dizendo: eu venho em breve. Se nós temos que ter ansiedade por alguma coisa nesse mundo, é a respeito disso. Ele vem em breve. E quando ele vier, no mesmo livro de Apocalipse aqui, João vai descrever que ele viu novos céus e nova terra. Haverá um novo céu, haverá uma nova terra, onde haverá um povo colocado ali. Não haverá mais dor, não haverá mais engano, não haverá mais pecado. E nós vamos poder viver para contemplar a grandeza de Deus pela eternidade. Porque o que é a eternidade? Conhecê-lo, desvendá-lo, e infinitamente nós vamos viver a nossa vida toda para glorificar e conhecer a esse Deus, e eternamente o conheceremos. Então, se nós temos, isso tem que aumentar a nossa fé e a nossa expectativa a respeito daquilo que nós não conseguimos ver, mas isso alimenta o nosso coração. Amém? Próximo, e para a gente terminar, o que e qual deve ser a nossa resposta diante dessa grandeza e diante desse amor, diante de tudo que nós temos de Deus? Qual tem que ser a nossa resposta? Irmãos, o amor, ele exige uma resposta. Isso é uma característica do amor. Ele exige uma resposta. E o que é que nós vamos fazer e como nós vamos responder a Deus? Nós vamos responder ao Senhor com a nossa submissão, devoção e amor ao Senhor.
Eu quero lembrar você do verso que nós já lemos, João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e nós viremos, e nele nós vamos fazer morada. A nossa vida precisa ser para conhecer ao Senhor em submissão, honra, louvor e amor a esse Senhor. No livro de Hebreus, no capítulo 11, um capítulo bem famoso, no verso 6 o escritor coloca: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa palavra no final, que o buscam, essa palavra buscar, ela significa procurar, pesquisar, investigar, relacionar, ir atrás. É uma resposta. Nós precisamos buscar a Deus, ir atrás de Deus, investigar a respeito de Deus, estudar a respeito de Deus, nos aprofundarmos a respeito de quem Ele é, darmos louvor a Ele, sempre. O nosso louvor, a nossa adoração é uma resposta a essa grandeza. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero te lembrar como que termina o Salmo 150. O Salmo 150, no verso 6, termina dizendo: todo ser que tem vida, louve ao Senhor. Você está vivo? Louve ao Senhor. O salmista não pergunta se você está bem, quando você estiver bem, quando as coisas forem bem, quando não houver dor e nem preocupações, louvem ao Senhor. Não, ele diz: todo ser que respira, todo ser que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Eu queria que nós terminássemos louvando ao Senhor, que você erguesse as suas mãos e tivesse a certeza de que o Deus, o Criador de todo o universo, esse Deus maior do que todas as coisas que nós conseguimos ver, perceber e entender, Ele habita em nós, e Ele estará em nós para sempre. Nós não estaremos só. Essa é uma promessa dele: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você pode erguer suas mãos, se é que você está vivo, e dizer: glorificar ao nome de Deus, exaltar ao nome do Senhor, dizer o quanto Ele é fiel e santo, e dizer: ó Senhor, obrigado pela compreensão da sua grandeza. Tu és maior que o céu, maior que todo o universo. O Senhor é soberano sobre tudo. Obrigado por nos amar, mesmo nós não sermos nada neste universo. O Senhor veio aqui, o Senhor se fez pequeno como nós, se sacrificou naquela cruz. O Senhor é grande, o Senhor é excelso, o Senhor é poderoso. Você pode erguer sua voz e dizer: Ele é grande, Ele é poderoso. Não há nenhum centímetro em todo esse universo do qual Ele não possa dizer: é meu, é meu. Ele é dono de tudo e de todos.